Olá a todos os nossos cursistas, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Neste encontro, nós estaremos estudando sobre os conceitos de saúde coletiva. Para que nós possamos ampliar esse conceito, é importantíssimo compreendermos no que a saúde coletiva tem com a saúde pública. Quais são as suas relações? Quais são as suas semelhanças e diferenças? O que a saúde coletiva ela pode contribuir para a saúde pública? Quais são as principais causas de doenças de ordem social? A saúde coletiva ela busca levar um conhecimento multidisciplinar, onde nós possamos refletir como é que funciona esse sistema complexo que compõe a nossa saúde. E quando nós falamos em saúde coletiva, é muito importante nós compreendermos a área que ela abrange, principalmente. Nós precisamos compreender que com a chegada do Sistema Único de Saúde no Brasil, nós conseguimos dar um salto imenso nas questões de saúde coletiva, porque através da Diretoria de Vigilância em Saúde é que nós temos os 3 braços importantíssimos para que as ações de cunho preventivo elas possam acontecer e que assim não tenhamos problemas tão sérios relacionados às doenças. Doenças estas que nós podemos considerar endemias, né? E além disso, quando não se há controle dessas endemias, nós temos as epidemias, que são numa proporção maior, que vai se alastrando na sociedade e que posteriormente ela acomete um globo terrestre como um todo, causando as pandemias. Então, as questões de saúde coletiva, elas são extremamente fundamentais para nós entendermos que a saúde pública, ela acompanha as doenças e ela busca prolongar a vida. Já a saúde coletiva, ela é um braço parceiro da saúde pública, onde ela busca garantir qualidade de vida mínima para a sua população e, além disso, ela busca uma harmonia, trazendo para a sociedade uma perspectiva de liberdade e de felicidade. Olha que conceito interessante diz a nossa saúde coletiva. Então, através desse curso de Educação em Saúde Coletiva para o século XXI, nós estaremos analisando esses conceitos básicos de saúde coletiva e, além disso, nós vamos tratar de várias questões que permeiam a saúde coletiva, com esse foco, como eu disse a vocês, diante do sistema de saúde pública. Então, eu convido vocês agora para me acompanharem e compreenderem qual será o nosso percurso didático durante a nossa primeira aula. Vamos lá? Em nossa primeira aula, onde nós apresentamos os conceitos básicos de saúde coletiva, eu inicio, como sempre, com a primeira pergunta: o que significa saúde coletiva? Afinal, saúde coletiva tem a ver com saúde pública, tem a ver com epidemias, pandemias. Então, nós traremos para vocês principalmente o destaque nas pandemias. É uma classificação para doenças infecciosas transmissíveis que se espalham por todo o continente e assim por todo o mundo, muitas vezes de forma descontrolada, como agora nós podemos analisar mediante o cenário atual. Então, é muito importante que tenhamos clareza entre a diferença de saúde coletiva e saúde pública. Conforme também já citei na introdução, nós precisamos compreender onde é que elas se divergem, se diferenciam
E onde é que elas se entrelaçam? Elas se completam. A saúde pública, ela vem justamente para dar as mãos para o processo da saúde coletiva, que nós também vamos compreender aqui com a leitura do texto principal, essas diferenças e conseguir fazer essa divisão, né? O que é saúde coletiva e o que é saúde pública. Trazendo, então, um resgate para vocês sobre a saúde pública em relação àquilo que faz com que ela se organize para atender a sociedade referente às questões de mortes, doenças, agravos, riscos e suas consequências para a coletividade. Temos a Organização Mundial de Saúde, que possibilita dados do mundo inteiro para que sejam avaliados, discutidos e decididos, pautados sempre nas discussões científicas, nas pesquisas e nos experimentos. A partir do consenso daquilo que a Organização Mundial de Saúde prevê como básica para o nosso saneamento, o nosso meio ambiente e para o controle de epidemias, nós temos aqui nas Américas como representante da OMS a Organização Pan-Americana de Saúde e no Brasil, consequentemente, o Sistema Único de Saúde, que está aqui há mais de 20 anos, fazendo com que a saúde caminhe junto com a saúde coletiva, a saúde pública, né, junto com a saúde coletiva, por meio principalmente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que agrega essas parcerias, fazendo um trabalho preventivo, evitando doença e propagando saúde. Dessa forma, então, eu destaco para vocês que a saúde coletiva, ela tem esse objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, é um processo interdisciplinar, é um processo participativo, que busca colaboração, busca uma vida saudável, integração, vivências, compreensão, avanços, promoção. É uma saúde holística, que ela vai para além da doença. Então, é muito importante enfatizar esse posicionamento que é o conceito de saúde coletiva traz para nós. E assim foi selecionado um artigo do professor, doutor, na realidade pós-doutor, Luiz Eugênio Portela Fernandes de Souza, que publicou esse artigo muito pertinente, muito completo, que tem como título Saúde Pública ou Saúde Coletiva. Então, eu convido vocês para acessarem o texto 1 da nossa aula, fazer a leitura do artigo, são 15 páginas que podem ser degustadas pouco a pouco para que todos vocês conheçam a diferença entre saúde pública e saúde coletiva. E dentro deste artigo, o que se destaca e se divide em 6 tópicos, vocês vão poder aperfeiçoar um pouquinho mais o conhecimento de vocês sobre saúde e população e os seus aspectos históricos, a origem e a consolidação da saúde pública, da saúde coletiva brasileira, a caracterização da saúde pública e da saúde coletiva, a saúde pública versus a saúde coletiva, diante daquilo que ele... Por último, as perspectivas futuras, né? Quais são os prognósticos entre a saúde pública e a saúde coletiva? A nossa perspectiva é que elas cada vez estejam mais de mãos dadas para promover a saúde da população. Dentro desse texto que eu proponho que vocês estudem inicialmente no nosso curso,
Eu gostaria de destacar alguns pontos, principalmente quando ele apresenta a saúde e população nos seus aspectos históricos. A historicidade da saúde coletiva. Então, ela vem mediante a consolidação dos estados nacionais modernos, assim como da ciência moderna, que faz com que a sociedade se reordene em relação à sua sistematização de como ela vive, de como ela produz, o seu sistema econômico, seu sistema financeiro, sistema de saúde. Então, com essa mudança tão radical nos sistemas de governo, nós temos, a partir desse momento do Estado, no nascimento do Estado moderno, a compreensão de que cabe ao poder público controlar o número de súditos, conhecer suas condições de vida, incluindo taxa de natalidade, mortalidade, e com isso acompanhar o crescimento e a saúde da população. Existem controvérsias referente a essa questão de que muitos governantes acabam se aproveitando de situações onde a sociedade está vulnerável para implantar seus regimes totalitários. Então, esse é sempre o grande alerta para as questões relacionadas à saúde. Esse movimento, ele continuou na França, a partir da sua institucionalização, lá no século XIX, e parte da medicina responsável é por ajudar a administração pública e a manter a população saudável, pautado em regras que deveriam ser observadas pelas famílias e pelos indivíduos. É muito semelhante àquilo que nós vivemos hoje. Nós precisamos observar as regras básicas dentro de casa, fora de casa, no comércio, no banco, na escola, na universidade, para se adaptar e para compreender que todos os ambientes por onde nós convivemos, eles são suscetíveis a micro-organismos, sejam das famílias dos vírus, das bactérias ou dos fungos. Nós podemos, sim, adoecer por ser contaminado por esse mundo invisível. Então, voltando às questões históricas, esse desdobramento da higiene, que é do movimento de higiene, é um movimento político, nós temos aí o surgimento da medicina social. Ela foi, inclusive, inspirada em Saint-Simon, que também inspirou Augusto Comte, a construção das ciências sociais. Lembrando que Augusto Comte também era médico e tinha esse olhar que misturavam as questões biológicas, seus conhecimentos de vida em referente ao corpo, à matéria, e ele pensava, precisamos analisar essa sociedade como nós trabalhamos com a doença, porque os dois conhecimentos juntos que são capazes de produzir novos conhecimentos para que a sociedade possa se adaptar. Assim como na França nós tivemos esse movimento que foi continuado, né, a partir do pensamento do Saint-Simon pelo Julius Guerin, e na Alemanha com Rudolf Virchow e o Salomon Neumann, que eles afirmavam o caráter social das doenças e da prática médica, e que um deveria estar entrelaçado com o outro. Na mesma época, a Inglaterra sofre a questão da industrialização, da urbanização, e isso agrava as condições de saúde dos trabalhadores e também da comunidade, da população em geral. Surge um investigador pela necessidade de avaliar como estão. A gente até tem ali o relatório de 1842, já se passaram uns 30 anos da gripe espanhola e já haviam aí uma organização até a partir de um processo investigativo para compreender como que essa saúde pública deveria ser desenvolvida. E aí Edwin
Chadwick, ele surge como o responsável por esse relatório e fortalece o movimento em prol da higiene, que agora se intitula Sanitarismo ou Saúde Pública, com ênfase nas questões de saneamento ambiental que começam a surtir por forma de lei. Isso foi extremamente importante para que essa sociedade conseguisse se reordenar. Nesse artigo, nós temos Foucault, nós temos como base teórica para analisar a modernidade, essa modernidade que se identifica nesse período como um momento do nascimento da medicina social, que é definida por Foucault como uma estratégia de biopoder. Esse biopoder seria o domínio da sociedade sobre os indivíduos por meio desse controle dos corpos humanos. Os países que iniciaram com muita força essa situação, que era advertida por Foucault, foi a Alemanha, a França e a Inglaterra, esses 3 países. Na prática, nem a medicina preventiva, nem a comunitária, com todo esse movimento ao longo da história, elas conseguem cumprir aquilo que elas prometem, porque não se modifica a atitude do médico por conta da introdução de novas disciplinas na formação, e também não se consegue se viabilizar a ampliação da cobertura assistencial para as populações pobres. Então, isso são indicadores em que se trava, muitas vezes, todos os avanços que são almejados por quem trabalha com a saúde coletiva e com todo esse conceito. No Brasil, então, na década de 1960 e 70, são criados departamentos de medicina preventiva nas escolas médicas e também desenvolvido programas em áreas rurais e nas periferias da cidade, pensando na saúde pública. Essas iniciativas, elas, ainda que impotentes, diante daquilo que já foi falado, de promover as mudanças efetivas na educação profissional e na assistência à saúde, abrem espaço para uma reflexão crítica que tem como base nesse texto também a análise marxista estruturalista, principalmente por esse viés de uma análise crítica. Assim, para finalizar aí os pontos principais desse artigo, que eu gostaria muito que vocês lessem com muito carinho, eu destaco as definições sobre saúde coletiva. Ela, enquanto estado vital, é um setor de produção e campo de saber, está articulada à estrutura da sociedade, à historicidade, que é isso que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo na próxima aula. Ações de saúde que constituem prática social, compreender que o objeto de saúde é construído nos limites entre o biológico e o social. Isso me lembra muito Piaget, mas aqui nós estamos falando sobre a saúde coletiva mesmo, que é importantíssimo para a produção social e para que nós consigamos entender que um está ligado ao outro. A saúde coletiva também, que envolve a crítica permanente dos projetos, isso é extremamente necessário. As críticas sempre devem ser bem-vindas para que se façam os verdadeiros reparos. Nós temos como definição também o processo de ensino-aprendizagem, que pode ser acionado como uma prática de mudança ou de manutenção do status social, sanitário. O conhecimento, que não se produz pelo contato com a realidade, mas pela compreensão das leis e pelo comprometimento por essa transformação. A saúde coletiva, que também privilegia uma prática pedagógica, dialógica. A saúde coletiva, que também remete a uma concepção ampliada de prática entre técnica, teoria e política, o conceito de inserção no complexo de saúde.
Nós temos também, por último, o conceito de participação em saúde que transcende o âmbito do planejamento e da gestão e passa pela democratização da vida social. Isso que é o mais importante da saúde coletiva, a democratização da vida social. E para complementar, além da leitura que eu convido vocês a fazerem desse excelente artigo, eu trago um vídeo sobre os 40 anos da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Inclusive, o autor deste texto, deste artigo, ele é um presidente da Abrasco e tem um trabalho muito interessante na Bahia, onde se tem um movimento muito forte em prol da saúde coletiva. Além disso, 2 outros vídeos que vão trazer o SUS e o conceito de SUS muito mais amplo do que nós imaginamos. O primeiro vídeo é do grupo CIAR, da UFG. A UFG por meio do curso de Ciências Biológicas, da Educação à Distância da Universidade Aberta do Brasil. Justamente, olha lá, acadêmicos, alunos produzindo material excelente e muitas vezes tirando alguns ranços que nós temos de conceito ainda de uma saúde pública só limitada a consultas em postos de saúde. Além disso, temos também um outro vídeo para analisar que vai abordar da mesma forma e um vídeo extremamente interessante, que é da Escola Pública de Saúde de Minas Gerais, um trabalho nas disciplinas que foram feitas sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, esses 2 vídeos, eles vêm complementar esse conceito de SUS, que também é trazido através do artigo que vai falar do conceito de saúde pública. E, para finalizar, mais um vídeo da UNB-TV, onde o grupo de alunos de especialização em saúde coletiva traz uma entrevista com um professor da universidade, professor dessa disciplina, que vai abordar o papel da saúde coletiva, para que serve. Isso é para finalizar a nossa primeira aula e no final a gente traz aí um link sobre a Abrasco para vocês conhecerem um pouco mais. Quando tiverem alguma dúvida, necessidade de consultar material científico, eis aí muito material por meio da Abrasco, que publica, que promove eventos, um evento grandioso, que inclusive eu já tive a oportunidade de participar em Brasília, levando o teatro da dengue, isso há muitos anos atrás. Então, a Abrasco é fundamental aqui no Brasil para o fortalecimento do movimento de saúde coletiva. E é isso, nossa primeira aula se encerra por aqui nessas explicações e espero que vocês aproveitem muito tudo que foi traçado para vocês nessa primeira aula. Até a nossa segunda aula, novamente onde eu vou explicar para vocês todo o processo, todo o percurso didático que nós iremos permear durante a nossa aula 2. Até lá!